Boa noite! E tudo bom? Tudo ótimo, Glória. E com você? Tudo ótimo. Fiquei surpresa em saber que tem um Instagram de fãs dessa novela tão linda que foi, né? Sim, foi muito especial. E eu quero muito agradecer você por ter aceitado o convite, separado, né, um tempo da sua agenda para poder fazer essa live. Significa muito para mim, como fã da novela, e obrigatoriamente também seu fã, porque quando você chegou, você fez um trabalho maravilhoso. E tem muita gente também que admira o que você fez em Chica da Silva. E tem muito para te conhecer também, quem não conhece, quem está chegando agora, talvez está conhecendo a novela agora. Esse é o momento da gente poder compartilhar um pouco da sua arte e também falar da novela, ok? Obrigada. Que ótimo. Só explicando Estou. para você. Desculpa, pode falar. Não, 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 pode falar. Só explicando para você como vai funcionar a nossa live, né? No início, eu gostaria que você falasse quem era a Glória Portela antes da Chica da Silva, ou seja, o que você fazia, como você ingressou na, na carreira de atriz até chegar à novela. Logo após, você tem várias perguntas de fãs para responder aqui, eles estão muito curiosos para saber algumas coisas. Falamos sobre os bastidores e logo falamos sobre a atualidade. Pode ser? Uhum. Pode ser, claro. Bom, então quem era a Glória antes da Chica da Silva? Uma pergunta engraçada. Na verdade, foi o primeiro papel que eu fiz, realmente que marcou muito, né? Foi o primeiro sucesso que eu tive. Eu acho que os meus dois melhores papéis, assim, um foi a Freira Veridiana em Chica da Silva e o outro foi um personagem que ninguém sabia se era homem ou se era mulher na escolinha do professor Raimundo. Eu acho que, assim, em termos para ator de construção do personagem, foram dois presentes que eu tive para poder trabalhar nesses papéis, né? Então, assim, eu já tinha feito. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre corri muito atrás. E eu tinha terminado a faculdade de teatro. E depois eu fiz vários cursos de interpretação e fui para Nova York estudar no Lee Strasberg, que muita gente conhece, os atores, né? O Actor Studio. Na verdade, o Lee Strasberg foi quem fundou o Actor Studio, tá? Então, eu fiquei lá durante um ano e meio, ele e o Elia Kazan. Então, as pessoas sabem o que é o Actor Studio, mas, na verdade, hoje em dia, o Actors é um clube, tá? E, na verdade, a escola que tem o método é a escola do Lee Strasberg, quem conduz é a esposa dele. Tá. Estão pedindo para você deixar salvo no IGTV. Aqui, acabei de receber um. Pode deixar, Se você pessoal, vou puder. deixar salvo. Então, e aí eu estudei durante um ano e meio, tá? Nesse meio tempo, até eu engrenar com a minha carreira de atriz, eu comecei a fazer faculdade de psicologia, porque eu nunca gostei de ficar parada. Então, eu falei, bom, até eu engrenar como atriz, eu vou procurar outra coisa para fazer da minha vida, né? Então, eu estudei nos Estados Unidos, voltei e sempre correndo atrás, coisa de ator. Nunca tive pistolão em lugar nenhum, nunca, jamais. O, Sempre foi o que com o seria, meu o pistolão seria profissional a na época. indicação. A indicação. Então, a puxação de saco, namorar um diretor Ah, e por entendi. mas exato, né? Então, assim, sempre foi correndo atrás mesmo. Na época era videocassete, olha a época, gente, que vergonha. E aí eu fiz um vídeo. Na verdade, o que eu tinha feito? Eu tinha algumas cenas. A primeira pessoa que me deu uma oportunidade de trabalho foi o Jaime Monjardim, na Idade da Loba, tá? No Canal 7 na época. Foi meu primeiro papel longo. Aí eu fiz também. Eu fazia par com Felipe Camargo. Eu fiz a Oficina da Globo, tá? Que preparava muitos atores e tal. E eu fui fazendo cursos, aí fui para os Estados Unidos, voltei. E então eu não tinha um grande papel que tivesse marcado, tinha alguns trabalhos e eu deixei a minha fita cassete lá na Manchete, com a produtora de elenco, que era a Silvana.
E eu estava em Búzios com meu namorado. E aí, de repente, me ligam, tá? Era a Silvana. Já comecei tomando esporro da Avancini, básico, lógico, né? Podia ser diferente. Ela falou assim: desce, vem pra cá agora que o Avancini quer te conhecer. Na verdade, esse personagem ele era para ter sido de outra atriz, que eu não me lembro. Não. Aliás, enfim, não quero divulgar, mas eu acho que a Avancini não gostou do trabalho, ou ela não pôde, no final das contas. Eu não me lembro como foi essa história. Então, Uhum. eu fui chamada em cima da hora e tive um dia para construir a freira. É. Então eu estava em Búzios, aí eu falei, Silvana, não posso, eu tô em Búzios, segunda-feira, vou descer domingo e segunda-feira era sexta. Ela falou, não, você não está entendendo, a Avancini quer te ver agora. Cara, eu peguei o carro com meu namorado, fiz as malas, fui direto para Manchete. Só que ela não falou para ele que horas tinha marcado comigo, muito menos que eu estava em Búzios. Aí eu cheguei toda feliz, né? Porque não era nem teste, era já para o papel, ele tinha visto o meu material. E aí ele olhou para minha cara assim, coçando aquela barba e tal, falou assim: você sabe o que é pontualidade? Você acha que eu tive tempo de explicar que eu estava em Búzios? Eu falei, não, mas é que... Ele falou, volte na segunda-feira, tal hora, já Nossa. pé da vida. E na cabeça dele eu tinha atrasado, mas eu tinha descido de Búzios. Já comecei assim. E aí, na verdade, o Avancini é uma lenda, né? Ele era um verdadeiro carrasco e, ao mesmo tempo, um verdadeiro gênio, que, na verdade, ele foi o único diretor que me dirigiu na televisão. Porque na televisão, infelizmente, você não tem muito diretor de ator. Se tá bom, se tá razoável, passa, é rapidinho, tá bom, próxima cena e foi. É assim, né? São muitas cenas por dia, diferente de um cinema, que você tem 2 cenas por dia, tem toda uma preparação, é totalmente diferente. Então é punk, é correria, gravou, acertou o texto, tá bom, vai, vamos para a próxima. E o Avancini dirige realmente a ator. Então, na verdade, ele me pediu, por enquanto, era uma freira, com uma sensação de antropofagia, ou seja, de querer comer o outro vivo, tá? Antropofagia é você comer a outra pessoa. Ele falou que ele... E o Avancini tinha uma coisa muito interessante, ele trabalhava muito com a questão do olhar, Uhum. né? Muito a questão do olhar. E Percebemos. aquela voz de ser, não sei o quê, tudo sussurradinho, entendeu? Mas realmente, se você prestar atenção, todos os atores eles carregam meio que uma alma ali do personagem no olhar. Todo mundo, né? A Verdade. maioria deles. E direção da Vancini. Infelizmente, quando eu fui chamada, eu já entrei no meio da novela e não era mais ele que estava no set. Ou seja, continuei tomando esporro nos primeiros dias. Então, eles só tem que rir. Eu imagino, eu não cheguei a ver lives de nenhum colega meu ainda, mas todo mundo deve ter relatado as Coisas broncas do parecidas. Avancini. Com certeza. E era um verdadeiro gênio, tá? Era um verdadeiro gênio. Mas eu não acho que para a construção, assim, eu sou muito grata a essa oportunidade, muito grata à direção dele, mas eu não acho que precisa ser tão sofrido. Eu sofri o pão que o diabo amassou. Eu vou contar para O que você vocês. sofreu? Eu quero saber agora, estou curioso. Todo mundo sofre com a Avancini, porque o método dele é esse. Ele deixa o ator histérico, neurótico, com medo, morrendo de medo. Na primeira semana ele vai matando o personagem. Ele não gosta dos personagens morrendo. Uhum. Então, assim, e aí se você chega 5 atrasadas, 5 minutos atrasado, você é mandado embora. Você não pode entrar no set com o texto. E por aí vai. Você toma várias broncas, mas assim, bronca, já vou te falar. Mas foi muito sofrido. Minha vida se tornou um verdadeiro inferno. Assim, né? É verdade. As pessoas acham, ai, que maravilha, ator, que coisa linda. Não, não é lindo, não, gente. É muito sofrido, entendeu?
é Uhum. muita exigência, eu sempre fui muito autocrítica. Então, não é fácil a vida do ator. Não, não é só glamour, não. Eu estou tocando a real aqui. Então, foi sofrido por conta disso. Então, ele só queria uma sensação de antropofagia e me deu uma brilhante direção que ele não queria a freira má fazendo voz de má. Só foi isso que ele me disse. Como a minha formação do Lee Strasberg, a gente trabalha justamente com memória sensorial, é isso que a gente trabalha, eu fui experimentando sensações no corpo. É uma técnica muito interessante. E quando eu falar como é que eu atingi esse olhar da freira, vocês vão morrer de rir. Porque a técnica, primeiro você precisa relaxar o corpo e aí você trabalha a sensação. Então, Sim, tem alguns exercícios, porque o nosso corpo tem uma memória sensorial, tá? Fica no corpo da gente. Na verdade, o Lee Strasberg, ele foi o americano que pegou o primeiro método, né, do Stanislavski, o ator russo, que foi a primeira pessoa a desenvolver um método para ator, baseado em muitos textos do Freud, de psicanálise. Então, foi a primeira pessoa que construiu um método mesmo, tanto que eles chamam, né, The Method, ou método, para quem estudou nessa escola que eu estudei. Então, eu estava acostumada a tentar trabalhar sensações. Só que não necessariamente uma sensação que você passa é o que você está trabalhando. Imagina se eu fizer uma peça de teatro que a minha mãe ou meu pai ou algum familiar morre e eu tenho que matar eles toda noite. Eu vou ficar exaurida, não vou aguentar, sim. não vou ter estrutura para isso. Então, a gente trabalha com substituição e com memória sensorial. Então, eu experimentei várias. Aí eu experimentava a sensação de uma cachoeira, eu chegava, e aí, tá bom? Não! Pá. Aí eu voltava para casa. Aí tentava outra coisa, aí tentava isso, aí tentava aquilo. Mas assim, o nível dele dando esporro era tá uma merda. Nossa. E o problema, ele queria essa sensação, só que ele não estava mais dirigindo no set. Quem dirigia era o Lisânias. Eu não sei que fim levou o Lisânias. Que gritava absurdamente, mas assim, o Avancini gritava sabendo o que ele estava fazendo. Lisânias, não sei muito, tá? Uhum. Realmente, mas enfim. Então, o Avancini queria uma coisa, o Lisânias me dirigia ao contrário. E eu ficava meio tímida de falar, olha, Lisânias, não é isso que o Avancini quer, porque ele já estava lá gritando, todo mundo gritava na manchete, era a produção gritando, uma gritaria. E aí o Lisânias me dirigia da forma oposta que o Avancini me pediu, ou seja, uma freira fazendo cara de má, voz de má, o que fica over num personagem desse. O que dá Sim. raiva é aquela coisinha doce e aquelas maldades todas, com aquela calma que eu fazia, com aquele olhar de prazer. Isso que dá ódio, né? E realmente eu devo isso ao toque que o Avancini me deu. E a minha construção, lógico, né? Porque às vezes o diretor dá uma direção e o ator não consegue. Não sei se eu Uma teria achado isso pergunta. sozinho. Uma pergunta, você falou sobre essa disparidade, no caso, deles para te dirigir. Você chegou perto do Avancini alguma vez e falou assim, olha, o Lisane está querendo algo totalmente oposto que você está me pedindo. E aí, o que eu faço? Chegou a fazer esse questionamento para ele? Eu tomava outro esporro, Lisânia tomava outro esporro. Aí, Que ótimo. Todo mundo levando esporro. é óbvio que eu tentei. Mas não mudava. Enfim, ó, tá todo mundo aperta o espinho, kkk. Que bacana, gente. Violante transmitir o sadismo na voz e no olhar. Eu vou explicar agora como é que eu transmiti o sadismo no olhar. Aí teve uma... E aí meu personagem começou a fazer muito sucesso, começou a crescer. E aí tive uma entrevista com uma repórter e ela perguntou: as pessoas te odeiam. Como é que você consegue aquele olhar denso, aquele olhar de transtornada, de louca, de prazer, de sadismo, e que fica todo mundo enlouquecido com seu personagem? Eu falei: olha, eu vou te falar, mas você não pode publicar isso, tá bom? Eu sempre tive uma relação muito bacana assim com o repórter, nunca
Eu sempre fui muito honesta. E ela realmente não publicou. E aí eu vou falar para vocês em primeira mão. Oh, que ótimo. Tentei todas. Nunca falei assim sobre a construção do personagem. Então eu tentei várias variações de memória sensorial e não chegava em lugar nenhum. Quer dizer, não chegava no lugar do olhar que o Avancini imaginou, né, para esse personagem. E aí eu comecei a pensar assim, em alguma coisa que me dava muito prazer. E aí eu imaginava um sorvete de creme com uma calda de chocolate quente, derretida, que me dava uma vontade de devorar aquilo. Simples assim. Que ótimo! Fenomenal! Te juro por Deus, Fenomenal! te juro por Deus, entendeu? É isso que é muito doido. Por exemplo, tinha um exercício do Sense Memory, né, que é memória sensorial lá em Nova York, de maquiagem, e aí você realmente vem à memória. E eu começava a chorar, chorava. Não me pergunte por quê, jamais vou entender. Mas aí, se você precisa chorar, você ativa aquela memória sensorial. Então foi muito louco, porque eu tinha um olhar de transtornada, de sádica, de prazer, de querer devorar, e eu simplesmente fazia a memória sensorial, né? Enxergava aquele sorvete delicioso, com aquela calda derretendo, me dava um desejo absurdo. E aí eu falava o meu texto, com a voz baixa, doce, fazendo os maiores absurdos, entendeu? Que, aliás, eu amo fazer personagem mal. A Eu adoro melhor personagem coisa que mal tem também. é personagem mal. Porque todo mundo lembra de um personagem mal, ninguém lembra de um personagem bonzinho. E outra coisa, tudo que você não pode fazer na vida real, que você reprime, você pode fazer com personagem. Então você pode matar, você pode enfiar espinho, você pode deslocar tudo isso. Não é verdade, assim. Freud, quando ele fala de psicanálise, e eu dou aula de teatro para não atores, dou aula de oratória, e o teatro é muito libertador para gente, né? Principalmente quando a pessoa faz aula de teatro como uma forma terapêutica, sem querer ser ator. Aí é mais libertador ainda. Quando você tem o compromisso de ser excelente, aí é terrível, tá? Mas o teatro é muito libertador. Então, é muito interessante, porque a gente precisa expressar isso de alguma forma. E as pessoas ficam. A gente, na nossa sociedade, a gente está acostumada, as pessoas não pode xingar, não pode chorar, não pode matar, não pode isso, não pode aquilo. Então a gente se reprime o tempo todo, né? Para a gente Sim. poder conviver de forma civilizada. Isso vai para onde? Isso precisa ser elaborado de alguma forma, senão a gente adoece, né? Ou para uma sessão de análise, ou através da arte, que é como a gente sublima essa energia, essas pulsões que o Freud fala. Então, assim, acho que eu falei um pouco, me estendi pra caramba, mas eu falei como eu construí aquele personagem doido que todo mundo odiava, era tendo prazer. Então, eu trazia a sensação de prazer para o meu corpo, para o meu olhar, para a minha voz, fazendo aquelas coisas horríveis que eu mesma, quando chegava assim, os textos, eu falava, ai meu Deus, cara, o que vem agora, entendeu? Aí eu olhava aquilo e falava, Jesus, vamos lá. E aí foi isso. O que mais que você gostaria de Não, saber? foi ótimo. É bom que a gente vai fazer um link agora com as perguntas dos fãs. Você já acabou de responder uma delas, que foi enviada pelo Capim Paraíso, aqui do Instagram. Também a mesma pergunta parecida também da Valdilene Cruz, que falaram sobre a construção da sua personagem. Como é que foi? Você já respondeu isso de maneira muito categórica. Tem agora uma outra pergunta é, da Amanda Kelly 93, ela aqui também do Instagram, e ela pergunta para você. Como você sentia ao gravar cenas de rituais satânicos? Olha, na verdade é isso que eu estou falando. Você substitui por outra coisa.
né? Você pode estar fazendo ritual satânico e você pode estar substituindo por uma outra situação, outro sentimento na sua vida. Mas, de uma certa forma, foi muito louco, porque eu era uma freira, mas do meio para o final eu descobri que eu não era uma freira. Aí eu fui perguntar para Vancini quem eu era e ele não me respondeu. Ah, então você não sabia. Sim, porque eu sou atriz, eu preciso saber quem é. Não me respondeu. E depois de muito tempo, eu fui descobrir que ela era uma bruxa. Então eu também não sabia. Eu não sei se isso foi assim, desenvolvimento do autor, né? Mas eu também, se já era pré-definido, se foi definido depois, mas eu também não sabia, não. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito Caxias, de ensaiar, sabe? Ensaiar muito, passar muito texto, decorar, eu sempre fui muito persistente nisso. E aí, depois que eu descobri que ela era uma bruxa, eu peguei alguns, né? Primeiro, eu fui pesquisar também algumas coisas relacionadas à freira, porque você constrói o personagem também, né? Por exemplo, você não pode as mãos não podem, lá na época, né, dependendo do século, as suas mãos não podem aparecer, né? Tem várias coisas que você vai estudando, né? Como é que eram as freiras dessa época? Não só o psicológico, mas a época todo. Então eu comprei uns livros também de bruxaria, muito loucos, É isso que eu ia te só perguntar. para eu entender um pouco do universo, mas não necessariamente o ator que está fazendo uma bruxaria, você pode estar substituindo isso por uma outra sensação, né? E na verdade eu não entendi direito a pergunta, eu não entendi no sentido assim, se me fazia mal, se me agredia, É, não. porque a Dona Bem-vinda, né, que era a personagem da Miriam Pires, ela era uma bruxa na novela, e eu li algo, não sei se foi no site ou uma revista, foi um site, que ao final das gravações ela sentiu uma energia muito negativa sobre ela, porque ela não era o que ela seguia, né? Então, quando ela tinha que mostrar um lado da bruxaria, um lado muito pesado da bruxaria. Então, quando ela saía da Dona Bem-vinda, acabou de fazer aquilo, então ela não sentia bem em ter que carregar aquela energia, né? Então, por isso eu queria saber também sobre a questão da bruxaria, se de alguma forma, quando, por exemplo, você tinha que fazer a cena que você tinha que marcar, fazer o sinal lá da bruxaria, se isso de alguma forma chegou a te afetar ou não, foi algo que realmente, estritamente profissional, saiu dali do set, você esqueceu de tudo e seguiu a vida normal. Na verdade, isso assim acontece muito com os atores, sim. Você ficar com a energia da construção daquele personagem, né? Isso acontece, sim, de fato. Mas eu acho que o que me desgastava mais era a energia da direção, entendeu? A questão de não poder entrar com texto, de não esquecer. Isso para mim era muito mais estressante. Para te falar a verdade, assim, eu não me recordo. Possivelmente eu iria me recordar, né? Se a energia. Não, não, não. A sua imagem ficou um pouquinho pixada. Ok. Não me fazia mal, porque talvez a. Não, eu entrava muito concentrada. Não, Outra questão também não. eu gostaria de saber de você, ô Glória, é que, inclusive, o Cruz Dan, é a pergunta do Cruz Dan lá do Facebook. Ele fala que a tia dele é católica e ela ficou com muita raiva de você na novela, sim, Mas, mas ele queria. E ele queria saber se você pudesse escolher um final para a Veridiana, você mudaria o final dela ou não? Do jeito que ela terminou, foi o mais correto. eu escolheria um final, é óbvio, né? Que ela não morresse, normal. Qualquer ator escolheria esse final pro personagem, né? Aliás, diga para sua tia, né? Ela deve estar com bastante raiva se ela for muito religiosa, mas isso é o maior elogio que eu possa receber, né? Porque, na verdade, assim, a arte
ela vai além da religião, da moralidade, né? Ela não está falando disso. A ideia não foi essa, até porque era outro século e tal. E lá atrás aconteciam coisas horríveis com as mulheres, elas eram, né, queimadas vivas, aconteceu tanta coisa na história real, né, com as mulheres tidas como bruxas. Na verdade, os livros de bruxaria que eu comecei a ler falavam sobre isso também, sobre o lado... É porque a gente tem que defender o nosso personagem. Imagina se eu vou construir um personagem com raiva da Veridiana. Não posso, eu tenho que defender. Eu tenho que encontrar dentro de mim alguma coisa para defender aquilo, né? Então, na verdade, o meu final também, você vai rir, foi muito engraçado. Aliás, não foi nada engraçado, porque também foi gravada com Lisânia, se ele estiver me escutando, assim, foi terrível, entende? Porque é tão estressante que, eu estou falando sério, na hora da morte, que o Murilo Rosa me dava um tiro, eu caí no ensaio, não, na cena, e na verdade foi um puta erro da produção, entendeu? Que deveria ter verificado o local. Então, na cena, ou foi no ensaio, eu não me lembro. Na cena, quando eu desmaiava morta, eu realmente bati com a cabeça numa pedra, mesmo. E doeu pra caramba. E eu fiquei morrendo de dor lá embaixo, com medo de falar, gente, olha que loucura, cara. Olha que loucura. Eu poderia ter tido um problema sério, tá? Com essa batida na cabeça. Inclusive, poderia ter processado, enfim, mas não é por aí. Mas eu fiquei lá embaixo morrendo de dor e eu pensei, eu falei, cara, se eu levantar agora antes do corta, mesmo com dor, eles vão me pedir para gravar de novo, eu não estou com condições. Então eu fiquei lá quieta, entendeu? Morrendo de dor, porque eu realmente dei uma paulada na minha cabeça. Então, assim, quando ela se vestiu de mendiga, foi tão legal que você foi postando essas cenas que eu não revia há tanto tempo. Eu própria falei, nossa. E torci o pé, tive que engessar o pé numa dessas corridas dela, fiquei com problema no pé torcido para a vida inteira, entre outras, né? Mas assim, o que uma vez depois que a novela acabou, sim, outro final, claro, eu obviamente queria que ela ficasse até o final da novela fazendo todas as maldades do mundo. Como é que eu não ia querer isso? Era meu personagem. Ninguém quer morrer na novela, imagina. Mas depois da novela, foi muito engraçado que, sem querer, eu esbarrei com a Vancini. Era o método dele. E ele, assim, chegava a dizer coisas horríveis. Uma vez ele falou, sua dicção está uma merda. Mas assim, está uma bosta. Isso que gerava energia ruim em mim, entendeu? Aí, eu sofria, estou te respondendo. Sim. E aí, eu crise de choro, eu ficava sem dormir, eu ficava com medo de esquecer o texto, entendeu? Foi sofrido pra caramba. E tudo bem, eu não me arrependo. Eu acredito no sofrimento do ator em prol de um bom personagem. Mas não precisa ser sempre sofrido, tá? Para ele desenvolver um bom personagem. Nos Estados Unidos, eu tive 2 diretores. Um que era um verdadeiro carrasco, e o Avancini ainda virava para mim e falava, eu não sei se você vai me aguentar. E eu olhava para a cara dele e falei, eu vou, porque eu tive um professor pior que você nos Estados Unidos, que é o coach da Michelle Pfeiffer. Ele teve aqui no Brasil, que é o Robert Castle, maravilhoso. Ele é o coach das grandes estrelas internacionais. E ele, cara, tirou a minha alma com ele. E ele nunca me deu um grito. E eu acho que ele tirou o melhor que eu tinha como atriz, né? O grito funciona, mas eu acho que não precisa ser assim, sabe? Eu tive 2 exemplos de 2 mestres nos Estados Unidos. Não precisa ser assim. Mas, enfim, foi em prol de uma boa causa, não me arrependo de jeito nenhum, amei esse personagem. E aí, quando terminou, eu esbarrei com a Vancini numa farmácia
E sem querer, ele me fez um elogio. Sem querer, saiu da boca dele. Aí eu tomei um susto. E aí ele meio que se. Que ele próprio ficou meio sem graça, entendeu? Eu acho que a Andréia vai participar, não sei se participou, Vai. a filha Terça-feira. da bronca, entendeu? E aí, às vezes, a gente falava entre os atores, aí a Andréia falava, tá todo mundo escutando. Então, o microfone tinha que estar desligado, porque era muito estresse. Foi uma novela linda, mas eu não acredito que tenha sido mole para ninguém. E geralmente, quando ele dá. Assim, voltando, né? Então ele falava: sua dicção tá uma merda, não sei o quê. Eu nem sei se eu quero que você continue sendo essa freira. Tô arrependido. Gente, Nossa, é você tocar no alto da segurança do ator. sim. Você quer morrer. Aí eu chegava chorando. Ai, pelo amor de Deus, ele tá procurando outra atriz, ele não quer, ele tá me mandando embora. Eu chorava, cara. Era muito Sim. engraçado, porque na época eu morava americano, era muito amiga da Baby do Brasil, da Baby Consuelo, e eles ensaiavam comigo infinitamente. Voz Messê, não sei o que. Era muito engraçado, que era tudo com voz Messê. Então eu ensaiava exaustivamente. E aí a Silvana falava, agora, pelo amor de Deus, não enche meu saco. Ele faz isso com os atores que ele gosta. Com os atores que ele gostava, ele fazia isso. Não sei por quê. Uma outra pergunta agora falando sobre as cenas, porque alguns dos nossos seguidores têm essa pergunta. A Tatiana Rosário do Castro, o Janderson a, e a Daniela Tamara querem saber sobre a cena que você tinha uma vela e que você tinha que pingar essa vela nas costas das dores. Era realmente aquela Regina? Era um dublê? Como é que foi essas cenas de tortura? Aproveite e já fala de todas. Eram todas de verdade? Como é que foram? Não, claro que não, né? Existem técnicas na televisão justamente para isso, porque é óbvio que ninguém vai derreter uma vela em cima do ator. Aquilo ali, eu tô falando que eu adorava fazer maldade, mas imagina se eu ia ter a coragem de derreter uma vela de verdade numa colega minha de trabalho. Nunca, nunca. Então, assim, na verdade, tinha todo um clima muito interessante de iluminação. Se você reparar, a iluminação era muito escura, então era como se o Uhum. set fizesse assim. E eu já entrava super concentrada, porque eu estava lá trabalhando a minha memória sensorial. Então eu entrava concentradíssima, com aquele chapéu ridículo, imenso, entendeu? Então já meio que. Então, na verdade, você tá assim com uma vela, mas aí depois corta para uma que é uma coisa fria, tá? Que derrete na pele da pessoa, que faz assim. Da mesma forma, o espinho, claro que eu não enfiava, você tem um espinho e depois é como se fosse uma. Tanto a. Também eu me lembro, eu esfaqueei, eu falei, nossa, eu fiz coisas horríveis. A faca, por exemplo, você enfia, então ela entra. Claro que não é uma faca de verdade. Então você faz assim. Então é muito mais a intenção da força, mas aquilo não machuca ninguém, porque não é uma faca de verdade, aquilo entra. Então você não está cortando ninguém, você não está arranhando ninguém, você não está derretendo vela em ninguém. Quer dizer, você está com uma vela de verdade. Isso aqui é uma cena. Aí corta para as costas dela, tá? Com aquilo derretendo, mas é uma coisa. Tem até essas ceras hoje em dia que derretem e você pode Sim. passar na pele e são frias. É aquilo ali, tá? A questão dos arranhões, do sangue, é tudo de mentira, né? É tinta vermelha. Imagina se a gente vai fazer isso de verdade. Jamais. Mas realmente era muito bem feito. A Carla Regina era um doce de pessoa, sabe? Ela era muito boa atriz, então ela imprimia aquele sofrimento. Em relação à sexualidade da Veridiana, né? Então, se você for lá no Facebook, o pessoal descasca você e fala: essa freira é sapatão, essa eu sinto cheiro de couro. O pessoal descasca com a Veridiana. Na sua opinião, qual seria a orientação dela?
E nas ruas, você tinha algum tipo de assédio das pessoas falando, ah, não sei o que de você, não sei o que, não sei o que. Como é que era isso? Chegava na rua e falava, eu odeio você, minha mãe sai, minha avó sai da sala quando você entra. Claro que tinha. Eu ficava felicíssima, entendeu? Não tem um elogio maior para um ator, mas nunca ninguém me agrediu de fato. Cara, se eu pensar que o meu personagem foi uma freira sadomasoquista lésbica, é o auge da perversão que qualquer fetiche ou pessoa pode imaginar, porque tinha tudo ali. Tinha sadismo, tinha masoquismo, tinha homossexualidade, é, bruxaria, quer dizer, tinha tudo. Só que eu não sabia. Num determinado momento eu li, na verdade era uma cena com a Adriane Galisteu, que eu falava que ela tinha, como é que era? Lábios, não, a pele cor de pêssego e lábios cor de sei lá das quantas, Uhum, entendeu? Na verdade, assim, o personagem foi diferente, né? Diferente de uma peça de teatro que está ali o personagem construído. Eu entrei no meio da novela, então às vezes eu ficava sabendo que era lésbica, de repente. Depois eu fui descobrir que ela era bruxa. Então, não tem que mostrar aquilo não, entendeu? Então, na verdade, da mesma forma que você faz uma cena com um homem, entendeu? Com desejo, você faz com uma mulher. Né? Tem várias cenas de Nelson Rodrigues com um beijo na boca. É natural para o ator fazer isso. Não tive muito problema com isso. Faz parte do ofício. Né? Agora, eu também não sabia que ela era lésbica, não. Mas foram, acho que, pouquíssimas cenas que se falou sobre isso. Eu acho que talvez quisesse colocar uma coisa com a Adriane Galisteu ali. Não sei, porque realmente passou muito rápido. Eu acho que eu dei um selinho na Adriane Galisteu, no Rio, né? Não sei se tiver essa cena, depois você me manda. E eu me tem lembro que essa eu estava cena. com chapéu, né? E aí rolou um beijo, mas um beijo selinho. Foi o máximo que ela fez. Então, eu também não sabia, tanto quanto os espectadores, eu também devo ter descoberto no mesmo dia, um dia antes, Foi uma entendeu? técnica do Avancini, provavelmente, para deixar você justamente nessa descoberta, né, da personagem. Foi muito interessante. Eu achei que você já soubesse de tudo. Você foi a última a saber. Novela, no dia, olha, eu cheguei, peguei o texto, no dia seguinte eu já estava gravando, fizeram a minha roupa em um dia. No dia seguinte eu já estava no set gravando. Não Por tive falar tempo nenhum. nisso, o Jaderson também fez essa pergunta, que aparecem outras freiras na novela, mas elas não usam a coifa, né, que você estava utilizando, aquele chapéu enorme. Foi algo, você acha que o que o Avancini esperava de você quando ele propôs a coifa? Na verdade, eu lembro, eu não gostei muito da escolha dele, não, que era uma coisa feia pra caramba, entendeu? Horrorosa. Mas eu me lembro que tinha duas opções de figurino, tá? E, e eu acredito que ele escolheu essa porque era mais impactante. Então, teve uma pesquisa de época, né? Eu acho que ela era madre, não era freira. Nem eu lembro se ela era madre ou freira, já esqueci. Mas então eu acredito não, eu me lembro que ele falou alguma coisa de. Porque também a roupa impacta, né? Ela também tem uma imagem ali na televisão. Então tudo é muito estudado e ele era muito perfeccionista. Então eu acredito que ele tenha escolhido proposital para ainda dar aquela louca com aquele chapéu. Que, aliás, era muito engraçado. Eu vou contar uma outra coisa. Aquele chapéu, primeiro, eu tinha que entrar de lado nas portas. Se eu entrasse assim, eu não conseguia. Toda hora que parar a gravação, porque aquela porcaria daquele chapéu fazia sombra no outro ator. Para, é o chapéu! Aí tinha... Não, sério, aquela merda daquele chapéu. Que nem aquela porcaria
desculpa, aquele bebê que não sei por que pegaram um bebê de verdade, que chorava no meio da cena, e aí Uhum. atrapalhava a minha fala, eu tinha que regravar tudo de novo. Aí da sétima gravação, com aquele bebê chorando, tiveram a brilhante ideia de pegar um bebê que não era bebê, gente. Outra coisa também que eu não entendi, entendeu? Aí tinha que parar tudo. Então, aquele céu é um inferno. Eu tô falando dos infernos, né? Mas, Uhum. assim, foi maravilhoso. Cara. Quando eu olho essas cenas, eu falo, nossa, que trabalho bacana, que novela linda, né? Mas aí, aquele raio daquele chapéu era um rebatedor de luz. Então, aquele negócio aqui, desse tamanho, que não é nem caber nesse live, entendeu? Aí eu tô aqui, tá o ator contracenando comigo, a luz aqui e uma puta sombra. Aí ninguém entende. Então, onde está vendo essa sombra da onde? Aí depois, para tudo. Era do meu chapéu. E às vezes a gente gravava a cena e fazia uma sombra na metade do rosto da pessoa. E às vezes o diretor não via e gravava de novo. Então aquele chapéu era um... Porque era um verdadeiro rebatedor de luz, entendeu? Eu tinha que entrar de lado, não podia mexer, que ele entortava. Então também, eu acho que me ajudou naquela rigidez. E aquela rigidez também, que se eu fizesse assim, o chapéu caía, entendeu? Sim. Não, não foi. Foi construção do personagem, não estou brincando. Mas foi construção do personagem, aquela coisa mais rígida, mais fechada, né? Totalmente travada corporalmente, né? Sem... Ficava a expressão toda aqui, né? Toda no olhar. Eu tinha poucos movimentos assim corporais. Proposital, isso não foi direção da Vancini, não. Isso foi eu que fui construindo mesmo. E você falou sobre uma questão que eu sempre, eu vejo, já vi a novela várias vezes e sempre estou vendo. É, foram três bebês diferentes que a das Dores teve, não é isso? Porque o primeiro, eu acho que era muito novinho, ok, chorava um pouquinho, mas não tanto. Depois vem o outro que ele chorava muito, e depois vem um outro mais tranquilo. Foram três bebês, ou eu estou errado? Olha, você está sabendo mais que eu, porque eu não lembro. Mas Eu era não mais de lembro. um. Eu lembro que trocou porque não eram parecidos. Teve um que chorava muito, ele chorava demais, coitado, ele sofria muito. Quando ele viu o Jacobino, nossa senhora, o menino chora até o mundo acabar. Entendeu? Eu não lembro, na verdade. O que eu me Uhum. lembro era do bebê infernal que chorava e atrapalhava as gravações, entendeu? Porque, na verdade, tô sendo muito sincera, era um inferno. Pô, você já tá nervosa, aí você decora o texto, aí você não pode esquecer o raio do texto, aí não sei o quê, aí você lembra do texto, aí o bebê aí você dá o texto bem, aí não pode porque o bebê chorou. Aí quando o bebê não chora, o texto não fica tão bom como da primeira vez. Então é um saco. É que nem Entendi. externo quando passa algum ruído, entendeu? Mas, de fato, eu não lembro. Na verdade, eu imagino que a troca de bebê, que na verdade estava fazendo ali figuração, né, tenha sido justamente para não cansar demais um bebê só, porque é exaustivo você ficar o dia inteiro numa gravação com luz, com ar-condicionado, deve ser muito estressante. Imagina, estressante para o ator, para o bebê, então. Então, imagino que tenha sido essa troca. Realmente eu não lembro. Eu só me Ok. lembro do bebê que chorava nas cenas. E eu ficava Se segurando para querendo esganar. não falar o que você estava pensando. Não, querendo esganar o bebê de verdade. Eu acho que a maldade da freira vendo naquele momento, é óbvio que eu não ia fazer nada, mas assim, dava raiva, porque a gente tinha que gravar tipo 15 vezes, porque o bebê chorava muito. E eu Nossa. sinceramente, não entendi por que o diretor não tirou na segunda cena o bebê que estava aqui embrulhado. Mas, enfim, coisas de alguns diretores, entendeu? Mas Glória, atrapalhava. imagino. Ô, Glória, você teria, se, em caso de reprise reprise não, né, remake da Chica da Silva, você participaria se fosse convidada? Claro, adoraria. Seria uma honra, E com gostaria de fazer certeza. Mas eu acho novamente a Veridiana? Ou você gostaria de fazer um outro personagem? que Ana, claro, imagina, não escolheria outro personagem de jeito nenhum. Mas eu acho que nunca vão conseguir fazer uma novela daquela qualidade, com aquela direção, com aquela atuação,
com aquele tratamento, aquele cuidado, eu acho que não... Acho difícil. Acho Eu também sinceramente acho. difícil. Uma obra de arte só se faz uma vez. Ela queria que quem voltasse no corpo do bebê... Hã? Quando o bebê viu o Jacobino... Estou lendo aqui. Oh, Glória, agora eu gostaria que você falasse um pouco mais do que tem acontecido com você atualmente, porque eu já sei, algumas pessoas que estão aqui também te seguem já sabem que você é professor de oratória, já tem um currículo vasto nisso e ensina as pessoas a perderem a timidez em frente às câmeras, ou não exatamente em frente às câmeras, no momento que elas têm que se expressar de alguma forma. E a gente gostaria que você falasse um pouco para a gente como, o que você tem feito, como esse trabalho tem impactado as pessoas. Desculpa, ficou meio... congelou, eu não escutei o resto. O que eu estou fazendo atualmente? O que mais? E um pouco do seu trabalho de oratória que você tem desenvolvido com as pessoas. Ah, tá. Me sacanearam aqui, falaram que eu ia ser a Dona Bem-vinda. Não tô tão velha para ser a Dona Bem-vinda, entendeu? Cretino que escreveu isso, mas não tô nem velha. Seria uma veridiana mais madura. Olha só, faz o olhar da veridiana. Ai, gente, quanto elogio, obrigada. Bom, então eu vou compartilhar, na verdade, tenho, eu tenho curso de oratória, que na verdade eu me sinto mais feliz fazendo o que eu faço hoje em dia, que é ajudar as pessoas, ensinando elas a falar em público e a se desinibirem do que atuar. Isso pode parecer muito louco, mas assim, é uma coisa meio louca a relação do ator, né? Mas é aquela coisa, se me convidassem para atuar, é claro que eu iria. Mas sempre foi muito estressante para mim, porque eu sempre fui muito perfeccionista. Eu raramente gostava do que eu via na televisão, né? Então, eu acho que a gente tem que ser exigente, sim, mas eu acho que era um pouquinho demais. E eu ficava realmente muito tensa antes de gravar. Hoje em dia, bom, aí depois da Veridiana, eu fiz uma novela, Você Decide, do Gilberto Braga, aí fiz várias participações na Globo, enfim, tá lá meu currículo no site. Quem quiser depois dar uma olhada no meu Instagram, gloriaportelacursos.com.br. E aí teve um momento que realmente eu cansei. Cansei. De verdade. Assim, me faltou mais estômago para persistir em ser atriz. Eu sempre amei atuar, apesar do sofrimento, mas eu não aguentava mais aquela instabilidade emocional, aquela instabilidade financeira, a gente ficar sempre procurando, pedindo, sabe? Isso acontece com atores até hoje. Uma hora você está no auge, outra hora você está no ostracismo, entendeu? Então isso faz parte da vida do ator. Então teve um momento que eu realmente enchi o meu saco. E aí eu comecei a fazer um trabalho voluntário, que eu dei aula de teatro para não atores no hospital psiquiátrico, trabalhando com a reabilitação social, com psicótico, né? Falar um pouquinho aqui da minha história para dizer o que eu estou fazendo agora. Então, isso tinha acabado, o programa do Chico Anísio, né? A escolinha tinha acabado, e eu confesso que, obviamente, todo mundo ficou muito triste de ter acabado aquele programa. Foi um outro personagem maravilhoso que eu fiz. Eu tive 2 personagens marcantes. E aí eu já, tipo, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, sabe? Então eu falava, gente, não é possível, eu não aguento mais viver minha vida angustiada. Deve ter outra coisa. Enfim. Aí eu comecei a dar aula como voluntária dentro do hospital psiquiátrico e eu percebi o quanto o teatro ajuda as pessoas no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento emocional. E o quanto o teatro me... Eu fico até arrepiada quando eu falo isso. O quanto o teatro me ajudou, sabe? Porque a gente vai... as pessoas perguntam, como é que você constrói o personagem? Eu estou falando de técnicas, mas na verdade a gente constrói o personagem com a gente. Com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com a gente, com o material que é meu, não é de ninguém.
entendeu? Não é um santo que baixa e veio um personagem, não. Então, é muito interessante, é muito libertador quando a gente começa a entrar no processo, né? Tanto que tem a preparação do ator primeiro, com o Stanislavski, né? Depois vem a construção do personagem e depois vem o papel. Então, essa preparação do ator, a gente entra muito dentro da gente. Tem que ter coragem mesmo, né? Porque a gente fica vulnerável, porque... Mas, ao mesmo tempo, é muito lindo o processo, porque é como se fosse uma caixa de Pandora que você vai descobrindo emoções que você não imaginava ter e que você vai acessando. E você vai podendo desenvolver outras formas de comunicação e expressão. Bom, então, por isso que eu acredito que o teatro é muito terapêutico. Aí eu descobri a minha vocação, que era dar aula de teatro. E aí eu comecei a dar aula em faculdade, em colégio. Aí eu desenvolvi meu primeiro curso de teatro para não atores. Eu chamei uma galera para dar palestra na época. A Lulô, a Heloísa Perissé, Stefânia Cessian, Marcelo Serrado. Meus amigos que acreditaram no projeto. E foi um sucesso. Na Gama Filho, na época, eu tive uma lista de espera. E aí eu comecei a fazer cursos. Aí depois na Laura Alvim, no Midrash, no Teatro Leblon. E eu comecei a dar aula de teatro para não atores, que não vai dar tempo, mas é uma história muito bacana de um trauma que eu tive, de um não incentivo de um professor que eu tive. Você fez uma cara de curioso, eu posso falar no final, É, mas agora eu vou falar o que eu estou fazendo, e se der tempo eu falo. tudo bem. Eu fiquei durante muitos anos dando aula de teatro para não atores. E aí, hoje em dia, a minha atividade eu abandonei mesmo a carreira de atriz. Abandonei. Tá? É óbvio que se alguém me convidar, eu vou querer voltar. Mas nunca nada caiu do céu. Nem para mim, nem para ninguém. Então, se eu não corro atrás, não vai chegar do Divino Espírito Santo por uma janela um convite. Eu sei que não vai. Então, eu larguei de mão mesmo. Tá? E aí, eu tenho hoje em dia 5 formações. Eu sou psicóloga, sou psicanalista, tenho pós-graduação em saúde mental com criança e adolescente, tenho formação em yoga no Brasil e na Índia, e tenho formação em desbloqueio somático. Então, o que eu fiz? Hoje em dia eu atendo um consultório como psicanalista, e eu descobri realmente a minha vocação, que no yoga chamam de Dharma, né? Que é como se fosse a sua missão. Eu não estou mais no holofote, mas o meu trabalho é ajudar as pessoas. O maior medo humano é o de falar em público. Não sei se você sabia disso. Que é Sim, eu mais sei que o medo de morrer. exatamente como é. E eu tinha. Primeiro curso de teatro que eu fiz, a minha voz não saía. Eu tinha. Então, eu entendo perfeitamente o que é isso. Então, hoje em dia, eu construí a minha própria metodologia. Eu dou aula de oratória, dou treinamento em empresa, dou aula individual, dou aula em dupla e dou aula em grupos, tá, gente? Me procura depois. Agora, sério, então é muito bacana porque eu desenvolvi uma própria metodologia, que eu trabalho com 18 técnicas. Geralmente os cursos de oratória são muito focados na fala, né, na dicção, no trava-língua, na impostação de voz. Eu trabalho isso também, mas eu trabalho com uma coisa primorosa que os cursos de oratória esquecem, que é a emoção. A gente não consegue ser um bom orador se não passar emoção. Um bom palestrante, um bom professor, um bom líder, um bom diretor. A gente tem que ter emoção na nossa comunicação. Senão não rola. Entendeu? Tem que ter ritmo, tem que ter... E o ator trabalha isso a vida inteira, né? A gente aprende a vida inteira como é que a gente vai dar emoção, imagem às palavras. Então, eu construí a minha própria metodologia, que tem memorização de texto, técnica de venda, porque a gente está sempre se vendendo um projeto, vendendo um produto, como eu estou fazendo agora, entendeu? Trabalha o poder de persuasão, de defender um ponto de vista em debates quando as pessoas são contra, impostação de voz, linguagem não verbal, posicionamento diante do mundo, diante do outro. Então, assim, eu tive a honra, né? Isso não tem nada a ver com o meu trabalho de atriz, porque eu construí um nome que é o meu nome, que carrega Glória Portela Cursos, e que
Poxa, eu tive a honra do meu curso ser eleito o melhor curso de oratória do Brasil pelo Globo Repórter, né? Então, eu tinha um desafio que eu tinha uma aluna que não conseguia falar, ela era super travada, como eu era lá atrás. Agora eu falo igual uma matraca, não deixo você falar, coitado de você. E aí ela não conseguia fazer o exercício, ela ficava muito nervosa, e quando a pessoa fica nervosa, ela encurta a respiração, com a respiração mais curta ela fica mais nervosa, aí dá branco. Isso atrapalha muito a gente profissionalmente, socialmente, pessoalmente. É um problema muito sério mesmo. Eu tive alunos assim que não se formaram por medo de apresentar um TCC. Então, então eu tinha um desafio, que era pegar uma aluna mais travada, que foi a Thaís, e que comprou o desafio, claro que ela não sabia que era o Globo Repórter inicialmente. E eu preparei ela e ao longo de um mês ela estava dando uma palestra dentro da Globo, do Jardim Botânico, para 50 tímidos, milhões de telespectadores no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, em Portugal. Então foi um processo lindo. Então, assim, hoje em dia eu consigo trabalhar com a arte e a terapia, vamos colocar assim, ajudando as pessoas profissionalmente, tirando esse sofrimento, sendo um instrumento. Então, o que eu faço? Eu faço o que eu mais amo. Aliás, eu amo mais fazer isso do que atuar. Porque, modéstia à parte, eu faço muito bem, tá? Eu só tenho feedback bom dos meus alunos e talvez o jeito de eu conduzir por ser psicóloga, psicanalista, eu trabalho muito com a singularidade, respeitando o ritmo de cada um. Então, isso, eu sei que eu contribuo para uma mudança na vida das pessoas. Só um Talvez momento, muito mais. Glória. Vou só te interromper um pouquinho, porque nós temos 2 minutos, porque eu não quero que a live termine com você falando assim no final, né? Pegar essa última frase. Tá Tá bom, bom? Pode tá bom. prosseguir. Não, então é isso. Assim, eu faço diferença na vida das pessoas. Eu acredito que diferença é a gente ser um veículo, estar junto dentro da transformação da vida de uma pessoa, muito mais do que um papel que tenha ficado. Então, hoje em dia, respondendo a sua pergunta, eu dou aula de oratória, ajudo as pessoas a falarem em público e a se desinibirem, e eu amo o que eu faço. Graças a Deus, eu me reinventei umas 7 vezes, que não dá tempo de falar aqui, com essas profissões todas, e finalmente eu cheguei aonde eu queria. É isso que eu gostaria de compartilhar. Eu espero que todo mundo passe por esse processo. Que ótimo, Glória. Eu queria te agradecer. Você é uma finesse de mulher. Gente, não tem noção quão educada ela é. Uma mulher bonita e estilosa mesmo no jeito de tratar o ser humano e na forma de ser. Então, eu quero te agradecer de coração em nome de todo mundo. Se precisar, quiser fazer uma outra live aqui, já está. Sinta-se convidada quando você quiser. O espaço também é seu. Obrigado pela sua arte maravilhosa e obrigado a todos que assistiram a live até aqui.